Olá pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma live e hoje nós vamos ter um convidado aqui, o Sargento Ferro, que vai falar um especialista em trânsito, vai estar falando um pouquinho com a gente aí sobre trânsito, né? Então vai ser uma oportunidade de a gente tirar bastante proveito aí desse bate-papo. Daqui a pouquinho nós estamos aí com ele ao vivo. Nós estamos aqui esperando já o nosso primeiro convidado entrar aí. E a gente vai fazer esse bate-papo e eu vou falar com vocês aí que a gente vai aí, a gente tá com uma rinite bem atacada. Então vocês vão ver aí que de repente eu vou dar uma sumida da tela, que a gente espirra muito. E eu aí não poderia deixar de entrevistar esse profissional que a gente vai conversar agora, que é um profissional que tem muita bagagem aí, por culpa de uma rinite, né? Então vocês vão ver que a gente vai estar conversando aqui, de vez em quando eu vou dar uma sumida, pra gente poder aí tá espirrando, né? Então já vou avisar pra vocês aí, pra vocês não falarem, pô, o Carlão tá coronavírus, né? O pessoal fala aí, não, gente, é a rinite aqui que eu tenho, então a gente vai tá fazendo esse bate-papo aí. De vez em quando vocês vão notar que eu dou uma sumidinha, é só pra dar uma espirradinha básica, tá bom? Então vamos lá, a gente vai estar aqui com um especialista em trânsito, Sargento Ferro. Olha só, é um apresentador do programa Trânsito Seguro, vem fazendo aí muita diferença, né, no trânsito. Então a gente vai chamar ele para bater um papo com a gente aqui. Hoje ele é o nosso convidado. Ele aqui. Vamos ver se a gente já consegue já adicionar para a gente não perder nenhum minuto desse bate-papo que vai ser muito rico aí. Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Seja bem-vindo, Sargento! Ô, meu amigo, tudo bem? Não é que deu certo? Por enquanto tá dando certo, né? Uma boa noite aí a você. Boa noite a todos os participantes, quem está acompanhando, quem vai acompanhar a live. Agradeço o seu convite aí e o seu interesse de poder bater esse papo comigo. É um bate-papo que a gente está tentando faz um tempinho aí. O Sargento Alessandro Ferro aí ele, além de trabalhar, ainda dá cursos, tem o programa Trânsito Seguro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal aí, Sargento, como é o seu trabalho aí, desde quando você começou a lidar com o trânsito. Queria que você falasse um pouquinho aí desse seu trabalho aí junto às redes sociais, né? E também particular. Bom, eu comecei a trabalhar com trânsito quando eu entrei na Polícia Militar, 1993, né? Mas certamente em 94 eu comecei a trabalhar no policiamento de trânsito aqui na capital. E ainda tive aí o privilégio de pegar o antigo Código de Trânsito. Na época que ainda tínhamos aí alguns carros ainda com placas amarelas, né, de 2 letras. E aí eu fui pegando gosto, né, pelo assunto trânsito, fui percebendo que é um assunto que ele precisa de um olhar diferente, né, principalmente dos legisladores, dos políticos, porque o acidente acontece por coisas banais, né? E aí comecei a atender ocorrência, trabalhei de moto, muitos anos na polícia de moto, né? 16 anos para ser mais exato. Atendi centenas de ocorrências de acidente de trânsito. Então, isso para mim, até hoje, é um laboratório, né? Vamos dizer assim, muito, muito bom. Bom no sentido do aprendizado, mas as vidas que se perdem, né? Isso é muito triste. Então, a experiência basicamente veio daí. O meu maior conhecimento vem da Polícia Militar. É lógico que a Polícia Militar ela atua mais na área de fiscalização, também um pouco na área de educação de trânsito em alguns eventos pontuais que ela faz, né? E com relação ao programa, eu comecei com o programa em 2011, 2012, se eu não me engano. Justamente, Carlos, porque nós não tínhamos nenhum canal de comunicação que falasse de regra de trânsito, né? Nós tínhamos os programas de rádio ou de TV que falavam de acidente, de congestionamento, mas você não tinha um canal de comunicação
com a sociedade que falasse da regra de trânsito. Então, naquela época, você não tinha um programa que falasse disso, né? E aí, como eu disse, eu peguei gosto pelo assunto, fui ramificando isso, né, no programa, fazendo treinamentos, tanto na Polícia Militar como fora também, né, para empresas particulares, na área de prevenção de acidentes de trânsito, e é uma área que eu gosto, né? Então a gente, nesses anos todos aí, aprendeu algumas coisinhas. Oh, bacana. Sargento, eu tenho visto aí que eu estava lendo um pouquinho aí da tua história. Olha que bacana, antes de a gente entrar aí no assunto de trânsito. Você foi aí no Office Boy, você foi figurinista no SBT. Olha É só. verdade, você achou essa história aí no meu Facebook? É Exatamente. verdade, cara. Bom, antes de entrar na polícia, eu fiz muita coisa, né? Se você for falar qual foi o seu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi no mercadinho, como empacotador, depois passei a remarcador de preço, etiquetar os produtos e tal. Mas foi pouco tempo. Aí fabriquei adesivo, na época que não tinha as máquinas de plotter, né? De fazer o adesivo no computador, fazia na estampa. Cara, eu fiz de tudo, até pipa na feira eu vendi quando eu era criança. Então eu nunca fiquei parado. Fui office boy, né? Trabalhei no banco. Antes disso, depois de office boy, trabalhei no SBT, acho que foram 2 anos e meio, mais ou menos. Eu trabalhava com o Ivolanda, eu era da equipe do Ivolanda. Então, eu Bacana. ficava dentro daqueles bonecos no palco, né? Do programa Silvio Santos, Viva a Noite, show de prêmios. E algumas vezes eu saía para fazer aquele programa Felicidade Bate à Sua Porta, que era o Luiz Ricardo que apresentava, né? A gente ia nas cidades entregar prêmios e tal. Eu tive a oportunidade de participar também, de ajudar o Ivolanda em algumas pegadinhas na rua, né? Nas ruas. E Nossa. depois fui bancário, Banco Nacional, que não existe mais hoje, né? Foi comprado, acho que pelo Bradesco. E eu saí do banco em 92, 93, para entrar na Polícia Militar. Essa é a E, minha carreira. mas a polícia militar, na sua vida, Alessandro, ele vem por descendência dos pais, parentes ou não? Então, não, eu não tenho nenhum parente que eu saiba militar, policial militar. Certo. Eu não sei, eu acho que talvez, se você falar qual que é a influência principal, assim, eu não sei te dizer, talvez mais pelo senso de justiça. Eu não sei, eu não tive ninguém para me espelhar e falar, eu vou ser polícia porque ele me Entendi. falou. E já quando adolescente, que eu tinha essa vontade, antes de eu entrar, tem amigos meus que são policiais até hoje, que eu já conhecia que eram policiais. E aí você fica curioso, você fica perguntando e vai aguçando aquela vontade de ser policial, né? Já são aí, esse ano, em agosto, eu vou completar 27 anos já de polícia. Olha só, é uma história muito bacana, né, o Sargento? É, E o bacana é que, assim, normalmente, você pega aí a história militar aí, geralmente sempre vem de berço, né? Ou é o é pai, verdade. ou é o irmão, né, que foi policial militar, e aí você acaba puxando por isso, né? E você vê, acabou separando na polícia militar. Pois é. Pois é, eu saí do banco, eu era bancário, eu saí do banco, eu consegui ser mandado embora, eu pedi para que eu fosse mandado embora, meu chefe me perguntou por quê, eu falei para ele, ó, eu entrei na polícia militar e eu estou aguardando só me chamar para fazer a escola de soldados, né? Aí ele, ah, tudo bem. Aí ele me mandou embora. Eu não pedi as contas, porque aí na época, não me recordo, você tem que cumprir, acho que aviso prévio, essas coisas, enfim. Eu não me, man- Sim. eu consegui que ele me mandasse embora, e aí passou alguns dias, acho que uns 15, 20 dias, eu ingressei na escola de soldado, lá em Pirituba, lá na Vila Clarice, né? Ia de Nossa, trem, Carlos, pegava o trem, pegava o primeiro ônibus perto de casa, depois pegava o trem, era uma caminhada boa até lá. maravilha. Sargento, a gente mudando um pouquinho de assunto,
Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal aí que está te assistindo agora, que vai assistir depois nos nossos canais. Eu queria te fazer de várias perguntas que a gente andou recebendo, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da diferença que tem aí entre o motorista profissional e aquele motorista que nós falamos que é o motorista esportivo, né? Que usa o carro ali final de semana, né? Qual é a diferença, Alessandro? Gostaria que você falasse um pouquinho aí pro Bom, pessoal. eu vou começar falando, assim, os dois têm que ter responsabilidade, né? Não importa a qual tipo de veículo, para qual finalidade ele conduz. O código de trânsito, eu sempre costumo falar, o código de trânsito ele é um só, ele é um código de trânsito nacional, né? As regras que são utilizadas, que nem eu costumo falar em treinamento, tem gente que acha que você tem uma regra de ultrapassagem na cidade e outra regra de ultrapassagem na rodovia. Então, eu até na minha live que eu fiz com o Eduardo Febrato, eu falei, a falta de conhecimento da regra de trânsito mata a gente no trânsito todo dia. O pessoal, mas foi imprudente, foi negligente, foi imperito, né? Mas ele descumpriu uma regra e ele se envolveu no acidente. Então, agora, eu tive a sorte, né, a oportunidade de trabalhar com esse público de motoristas profissionais. Eu fui instrutor do Senat, né, do SESC Senat por alguns anos. Tive a oportunidade de ministrar aula no curso MOP, no coletivo de passageiro, transporte de emergência e transporte escolar. E também algumas matérias do curso de cargas indivisíveis. O que eu costumo falar, Carlos, que o motorista profissional, ele tem que ter um cuidado a mais. Todos têm que ter, mas o profissional tem que ter um cuidado a mais. Primeiro, pelo porte do veículo que ele está conduzindo. Tá? Geralmente, é um veículo que não para tão fácil, né? É um veículo que não manobra tão fácil. É um veículo que tem muito mais ponto cego, né? Dependendo do tipo de veículo de maior porte, do que veículos menores. Ou seja, ele já tem essa responsabilidade maior por conta dessa característica do tipo de veículo que ele conduz, tá certo? Aí se você for para o lado da legislação de trânsito, a legislação de trânsito ela é bem clara com relação a isso. O veículo de maior porte, eles serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Quando a gente fala isso em treinamento, isso gera uma polêmica muito grande. Você já deve ter ouvido falar, mas o motorista do carro pequeno, ele entra na frente, ele fecha, e o caminhão não para, o ônibus não para, a gente precisa abrir o ângulo para poder fazer uma conversão à esquerda e à direita, porque senão não entra o caminhão, o ônibus, é verdade. Só que a responsabilidade dele é grande, e isso traz na própria legislação de trânsito. Inclusive, quando ele se envolve num acidente, né, que se for veículo de transporte coletivo, se ele atropelar uma pessoa em cima da faixa de pedestre, em cima da calçada, a pena dele pode aumentar pelo fato de ser um veículo, um motorista profissional. Então, só te interromper um pouquinho, Sargento. Claro. Então, pessoal, anotem bem o que o Sargento está falando. É uma coisa que você tem que guardar isso pro resto da tua vida. Né? Para quem trabalha com transporte de passageiro, o profissional, por exemplo, olha só o que ele vai falar agora. É o que a gente vive falando para as pessoas. Gostaria que o senhor repetisse novamente. Com relação à responsabilidade, né? Eu tive a oportunidade, né? Ou a infelicidade de atender centenas de ocorrências envolvendo transporte passageiro, transporte de carga, e você não é fazer uma avaliação ali para dizer culpado ou não, mas muitos dos acidentes poderiam ter sido evitados se o motorista tivesse tomado um cuidado maior por conta disso, do porte do veículo carregado, etc. Mas a legislação de trânsito, ela pega mais pesado com relação ao motorista profissional. Inclusive, se você for numa audiência, você estiver respondendo um processo criminal de um acidente de trânsito, se você for motorista do pesado, né, de caminhão, de ônibus, de transporte passageiro, eu tive a oportunidade de participar umas 3, 4 vezes de audiência por ter atendido a ocorrência, o juiz pega pesado com o motorista profissional. Sabe por quê, cara? Ele fala, você é motorista profissional, olha a sua habilitação aqui, você tem curso de transportar produto perigoso, você tem curso de transportar passageiro, você tem categoria E, você tem categoria D, você é profissional.
Às vezes aquele juiz ele nem sabe da dificuldade que é conduzir um veículo de grande porte. Mas o motorista ele tem essa responsabilidade maior. Eu sei também que não é fácil, o motorista do carro pequeno, muitas vezes, ele fecha realmente, né, o veículo de maior porte, fica difícil de segurar, fica difícil, né, às vezes, de tirar o veículo, ele não para. Quem dirige veículo pesado sabe disso, apesar de toda a tecnologia hoje, né, que tem aí de frenagem, etc., mas ainda assim não são todos os veículos. A nossa frota de caminhão, ela é antiga. Se você for falar de pesado, ela é antiga, né? Ainda tem bastante caminhão antigo rodando aí que não tem a tecnologia aí dos veículos mais novos. Então, o que eu falava, vou falar para você o que eu falava para os motoristas profissionais nas minhas aulas. Vocês são melhores. Vocês têm que ser melhores do que os motoristas de carro de passeio. Em todos os sentidos, de conhecer a regra, de respeitar, mas e de aceitar ofensas, né? Que às vezes o cara te xinga lá e tal. Por quê? Vocês são motoristas profissionais, vocês são melhores, não como pessoas, mas como motorista. Né? Se você pegar uma pessoa que dirige carro de passeio, der um caminhão, um ônibus para ela, talvez ela não consiga sair do lugar na primeira vez. Né? Então tem esse diferencial aí. É verdade. Eu queria até deixar um abraço aqui, ó. Entrou na nossa live aqui César Uniani, piloto de teste do programa Autosport. Um grande abraço. Cezinha, Um abraço, ó, Sargento Ferro aqui, ó. Participa do programa dele aí, hein? A gente vai te aguardar lá. Sargento, hoje eu estava aí numa aula de manhã. Você vê que engraçado. A gente não combinou nada, né, de pauta, justamente para deixar o tema livre. E eu estava assistindo, cara, uma live aí com vários advogados, no curso que eu estou fazendo de gestão de frota. Estava falando sobre a culpabilidade aí, exatamente do que o senhor está falando agora. Né? No caso de juiz, né? E até um determinado juiz aí falou assim, olha, quando se trata do transporte de passageiros, ou seja, o transporte profissional, eu não dou moleza. E está batendo tudo o que você está falando agora, cara, né? Então, fique aí registrado, né, sargento? Como que eu vou falar para vocês? Acho que a responsabilidade maior, né, cara? A responsabilidade maior ainda para quem está no transporte aí, profissional, né? Até por responder criminalmente aí, uma forma aí, que nem o senhor falou aí, até pior, né? E como que você vê, sargento, isso daí no transporte de passageiro, no transporte em geral, os pesados? Você que trabalha na rua, você ainda vê muitos profissionais aí fazendo aquelas barbaridades ainda no trânsito? Olha, ô Carlos, ainda tem abuso, né? Melhorou muito, se você for ver, melhorou muito, né? Com os corredores, as faixas, ampliação de faixa de ônibus, você meio que limitou o motorista profissional, né, o motorista de ônibus, a transitar na faixa destinada a ele, né, nos corredores e nas faixas. Então, é assim, você tem muito menos cometimento de infração. Ainda tem algumas situações, que nem esses dias eu vi um ônibus perto de casa, ele andando fora da faixa, né, totalmente à esquerda, porque a 200 metros, mais ou menos, ele tinha que entrar à esquerda. Então foi uma opção dele. Ele estava cometendo infração? Estava cometendo infração. Então, é assim, você ainda tem o cometimento de infração. Caminhão, o que é comum? Vou te falar um exemplo de marginal. Marginal Tietê. Também melhorou bastante, mas às vezes você está com o carro de passeio lá, o caminhão vem te empurrando, né, na faixa da esquerda. Ele sai lá da faixa da direita e vem te empurrando. E às vezes você olha e está com a placa tampada. Então, a Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Trânsito, ela desenvolve essas... Até te interrompendo um pouquinho, sargento, desculpa. Vou até emendar uma outra pergunta. Eu fiz até um vídeo aí uns tempos atrás aí, da Marginal Tietê e Pinheiros, grande número de caminhoneiros com placa tampada. É um absurdo isso daí. Foi matéria até de algumas rádios aí, né? Eu gostaria até que o senhor abordasse um pouquinho esse assunto aí também. Então, foi até interessante a gente entrar nesse assunto. Primeiro, você adulterar a placa do veículo,
de forma que você transforme uma letra ou um número, você fazer uma adulteração com tinta, com fita isolante, enfim, qualquer artifício que altere, né, que transforme lá uma letra ou um número, você está cometendo um crime. E não é crime de trânsito, é um crime previsto no Código Penal. O artigo, se eu não me engano, é 311 do Código Penal brasileiro, que é alterar sinal identificador de veículo automotor. Tá? E a pessoa não sabe disso. Eu já peguei várias e várias situações dessa. De ir para a delegacia, o delegado acaba, muitas vezes, ele apreende o veículo para fazer a perícia e a pessoa responde o processo criminal. Eu tive uma ocasião, há uns 15 anos atrás, que o delegado fez o quê? A placa do veículo, me lembro até hoje, era um Gol, ele estava com a placa adulterada, e quando você puxava essa placa adulterada, ela caía num outro veículo. Esse outro veículo já estava carregado de multa, e já tinha um processo no Detran porque ele estava recebendo multas. O delegado autuou ele por estelionato, além do 311, né, do código, por estelionato, porque estava trazendo prejuízo financeiro para outra pessoa. Então muita gente não sabe, faz isso às vezes por conta do rodízio, né? E parece que isso foi até pacificado no Supremo, eles entendem que não é crime, a pessoa acaba não respondendo. Mas o coitado lá que leva a multa nas costas, aí fica no prejuízo, né? Tem que provar que não era ele e tal. Mas o crime ainda tem essa previsão, então tem que tomar cuidado. Não é mais crime, não, agora eu posso andar. Não, você está cometendo um crime e você está prejudicando alguém que não tem culpa. Tá? Agora, com relação a esses caminhões que transitam na marginal, a Polícia Militar, né, através do Comando de Policiamento de Trânsito, através do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito, ele faz a operação rotineiramente lá na marginal. E pega um monte de caminhão com a placa, geralmente eles tampam, né, a placa porque para de rodinho, para não tomar multa de velocidade também. Isso é perigoso, porque já pensou uma pessoa dessa daí, um cara desse passa em cima de um carro, de um motociclista, com a placa tampada, ele vai embora. Né? Verdade. Olha, estamos aqui, deixa eu só ler aqui um recadinho que tem aqui, ó. Boa noite, Sargento Ferro, Carlão. É o Sargento Campos, de Laranjal Paulista, tá mandando um parabéns aí pela live. Tá sempre com a gente aí também. Luiz Campos, amigo nosso aí. Gente boa demais, né? Ele representa o trânsito lá em Laranjal Paulista. Eu tive a oportunidade, em 2014, eu estive lá, conheci ele pessoalmente, ele faz um trabalho bacana. Um abraço, viu, Luiz? Sargento, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu vou até dar uma englobada aqui na pergunta. Em São Paulo, por exemplo, nós temos aí muitas infrações aí cometidas tanto por ônibus quanto por caminhões, que são aí lugares onde não comporta os caminhões, não comporta ônibus, tem lá a sinalização, né, e infelizmente a gente vê aí, não vamos falar que é sacanagem, que não, às vezes tem muita gente que vem de fora de São Paulo fazer entregas e não se atenta para isso. E a gente tem aí, às vezes, ou caminhões que interditam aí, param, não conseguem subir a ladeira, que é a pergunta do Emerson de Souza aqui. Nós temos aí, muitas vezes, ônibus também, que acaba voltando, ocasionando acidente, né? Como que o senhor vê isso daí? Olha, o Carlos, essa questão ela volta um pouco. O que acontece? As pessoas que vêm de fora, de uma cidade do interior, vêm andar na capital ou vai para outro estado, qual que é o maior medo delas? Quando elas estão andando numa cidade que é estranha para elas, ou num bairro, é se perder, né? Entrar num lugar, perder do destino que ela está indo. Hoje, por conta de aplicativos, né, que fica mais fácil para você poder chegar no seu destino. Mas a verdade é assim, as pessoas têm mais medo de se perder, principalmente em locais mais periféricos. Porque a sinalização de trânsito, ela não muda. Ela é igual no país inteiro. É lógico que você tem cidades que a sinalização é melhor, tem cidade que mal é sinalizada, né? Então, a pessoa quando vem para um lugar, tem muita placa, ela acaba até se perdendo um pouco. Mas a questão é assim, o motorista, por exemplo, ele vai entrar num lugar que ele
Ele tem que ter noção. Ele tem que saber. A gente falou de marginal. É muito comum, né? Faz tempo que eu não vejo, mas na radial, na própria marginal, caminhão enroscar por causa de altura. Né? Verdade. Aí quem fiscaliza isso é a CET. A CET, em alguns casos, chega até a autuar. Então o motorista, pô, ele tem que conhecer o veículo que ele está conduzindo. Ele tem que saber que se ele vai chegar num cruzamento de uma rua, de ruas estreitas, ele precisa convergir esquerda ou direita, que às vezes o veículo dele vai travar ali e ele não vai conseguir. Então, essas situações, algumas delas podem caber autuação, né? E é isso, eu acho que o motorista tem que ter um cuidado maior, né? Na hora dele estar transitando. Se ele se perder, e tem gente que assim, eu estou falando, tem gente que se perde e ela muitas vezes ela não quer dar volta, ela quer economizar o tempo ali, entra na contramão, faz retorno proibido, e isso é o reflexo, né? A consequência disso é o acidente de trânsito. Eu falei isso pro Edu na live que nós fizemos, falo isso nos meus treinamentos, né? Eu sempre comento um treinamento que eu estava fazendo uma vez, eu falei que todo acidente de trânsito, todos, sem exceção, antes do acidente ocorreu o quê? Uma infração de trânsito. Aí esse rapaz estava no treinamento, levantou a mão e falou assim, bom, professor, então se ninguém mais cometer infração, não vai ter mais acidente? Exatamente isso. Então é assim, primeiro, você tem que conhecer a regra. Você fala, mas o motorista conhece. Infelizmente, ele não conhece toda a regra. Segundo, você tem que querer não cometer infração. Então você tem aquele que não sabe que está cometendo infração, você tem aquele que sabe, mas que ele vai e comete a infração de trânsito. Então, só para não me prolongar mais, essa questão de conhecer a regra de trânsito, ela vai muito longe. Eu tive a oportunidade de trabalhar na formação de instrutores de autoescola. Eu fiquei dando aula nesses cursos por uns 4, 5 anos. E, se eu não me engano, eu parei em 2010. Então, você pegava alguns casos que o instrutor que estava aprendendo ali, eu pegava o código de trânsito para ele ler um artigo, ele tinha dificuldade de leitura. Então, para você, imagine, para repassar para o aluno em sala de aula, eu falava numa boa, olha, pratique, né, leiam mais, sinalização, ponto, vírgula, porque vocês vão estar dando aula em sala de aula, vocês têm que passar a informação correta para o futuro motorista. Então você tem um problema seríssimo, né, em todo o processo de habilitação do motorista, que vai desde da preparação do instrutor até a preparação do aluno que vai dirigir lá na rua. Então precisa mudar isso urgente. Eu tenho uma outra pergunta aqui também, Sargento. Eu não sei se compete ao senhor aí. Eu acho que são fiscalizações de transporte, mas eu vou perguntar. É uma pergunta do Emerson. Gostaria que fizesse uma pergunta aí, Carlão. Na via exclusiva de ônibus, por que tem muitos ônibus de fretamento que é autuado trafegando na faixa exclusiva de ônibus? Ou seja, isso daí acho que é a pergunta pode pôr de uma porrada de gente. Não sei se compete ao senhor aí. Olha, esse tipo de fiscalização a gente também não costuma fazer. A Polícia Militar não fiscaliza esse tipo de situação, é mais a CET que fiscaliza. Inclusive, você tem alguns corredores, eu faz tempo que eu não vou para aquele lado da Avenida dos Bandeirantes, mas você tinha um problema muito grande. Eu lembro que a CET ela abordava os fretados lá, autuava, porque eles não poderiam rodar nessas faixas, tá? Então existe uma regulamentação, pelo menos na cidade de São Paulo, para circulação de fretado. Existem corredores específicos nas áreas urbanas para circulação de fretado, né? Então, é isso. Tem norma, em São Paulo tem norma, se não me engano é decreto municipal que trata desse assunto de fretado. Quem fiscaliza é a CET que fiscaliza com relação à norma de circulação, tá? Agora, se está autorizado, se tem a autorização do órgão competente lá, aí são outros órgãos que fiscalizam aí, MTU ou a própria SP-Trans. Aí, né? Inclusive, onde o senhor falou aí na Avenida dos Bandeirantes, lá, até hoje é assim, o transporte de passageiros e caminhões só podem andar nas duas faixas da direita, né? Então, continua até hoje. Né? Hoje tem a fiscalização da CET e também a fiscalização por câmeras, né? Então, muitas Você sabe pessoas que aí... tem... Pode falar, Sargento.
tem muita situação na legislação de trânsito que ela precisa de adequação, né? Você pega, por exemplo, se você for levar o pé da letra, micro-ônibus não poderia andar na faixa de ônibus. Por Verdade. quê? Porque micro-ônibus é uma categoria, ônibus é outra. Aí você fala, pô, mas é besteira isso. Mas se você for procurar lá no Código de Trânsito, micro-ônibus é uma coisa, ônibus é outra. Né? Para efeito de caracterizar os dois, né? Então já seria um absurdo. Já pensou o agente de trânsito autuando o micro-ônibus na faixa de ônibus, né? Então, é assim, a Verdade. legislação de trânsito ela precisa passar por grandes alterações. Nós temos aí agora essas alterações que estão para vir aí. Foi aprovado a urgência aí do projeto do presidente de aumentar a pontuação, de aumentar a validade da habilitação. Então, isso já está sendo polêmico, né? Os profissionais de trânsito, outras pessoas envolvidas na área de trânsito, já estão preocupadas aí. Eu acho que, assim, você tem que preparar melhor o motorista. Sargento, aproveitando, já emendando nesse que o senhor vai responder aí, quando você falou da pontuação aí, você não acha que, por exemplo, o motorista do transporte aí, ele está todo dia aí, 10 horas na rua, né? Que assim, o pessoal costuma falar assim, poxa, o motorista que trabalha em São Paulo, ele trabalha muitas horas, difícil não ter uma pontuação na carteira, apesar que eu vou fazer 4 anos agora, trabalho na rua todos os dias que eu não tenho pontuação, mas o senhor acredita que essa pontuação aí, se aumentasse, seria melhor para o motorista ou não? Ou você acha que daria oportunidade, no caso dos motoristas, cometerem mais infrações? Esse assunto é complicado, é um assunto polêmico, né? Mas o motorista profissional, ele já tem, né, a possibilidade de fazer a reciclagem preventiva. Então, categoria C, D e E, né, se ele atingir 14 pontos, desde que nessas infrações não tenha nenhuma infração que tenha efeito suspensivo, porque você tem algumas infrações gravíssimas que ela tem efeito suspensivo. Aliás, fica um detalhe, muita gente acha que o gravíssimo a 7 pontos multiplica por 3, aí vai para 21 pontos. Isso não existe, tá? Que fique claro, muita Olha gente aí, acha, hein? tem gente que até pode ser enganada, né, por alguém que trabalhe com recurso, enfim. Não estou falando que são todos profissionais, mas você nunca sabe. Laranja podre você tem em todo lugar. A única coisa que multiplica é o valor da multa. Ela pode multiplicar por 2, por 3, 5, 10, 20, até por 60, dependendo da situação, 60 vezes. Então, assim, o motorista profissional, categoria C, D e E, atingiu 14 pontos ou mais, até 19 pontos, ele pode fazer a reciclagem preventiva. Ele vai procurar lá o CFC, vai fazer, se não me engano, são 10 horas aulas, ele concluindo, ele fica com a sua habilitação zerada. Ele pode fazer isso uma vez por ano, é um negócio assim, a cada 12 meses ele pode pedir para fazer essa reciclagem preventiva. Agora, 40 pontos, eu fico um pouco preocupado com isso, porque eu acho que tinha que ter poderia até ser 40 pontos, mas determinadas infrações que ele cometesse, elas continuassem, algumas que já suspendem a habilitação, né? E dependendo da somatória de outras, aquelas que colocam em risco mesmo de acidente, de atropelamento, elas teriam aí o efeito, uma somatória menor para poder suspender a habilitação do motorista. Agora, um detalhe, a questão de suspensão da habilitação no nosso país é muito complicado. O Detran, os Detrans, né, eu acredito que não só o Detran de São Paulo, eles recebem muitos processos, né, por conta de suspensão da habilitação. Isso é muito polêmico. Às vezes o camarada ele não está efetivamente suspenso, ele já somou pontuação. Tem muitos que acham que já estão suspensos e não estão. Então, o nosso processo de habilitação ele precisa melhorar. Mas eu não vejo muito com bons olhos essa história de 40 pontos, não. Acho que é o que eu falo, né? A maioria das pessoas dos profissionais aí que trabalham com educação de trânsito, que vê aí, no caso o senhor aí, que lidar aí todos os dias com infrações, com pessoas cometendo aí infrações que muitas vezes que levam as pessoas à morte, né? Sabe que, e partindo desse assunto aí que a cada
uma infração, cada infração é um acidente que poderia ter acontecido, né? Um acidente que não deu certo. O pessoal do observatório também fala isso daí. Sim. Então, normalmente, o pessoal também não vê isso com bons olhos. Eu queria também te fazer uma pergunta aqui. A maioria do pessoal aqui de autoescola aqui tem o Genilson aqui. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte. Carlos, eu gostaria de saber do sargento o que ele acha das aulas práticas não ser mais obrigatórias em CFCs. Olha, esse assunto ele é polêmico, né? Talvez o que eu vou falar aqui, os instrutores, a maioria não vai gostar. Mas, porque assim, eu acho que a pessoa tem que ter liberdade de escolha, né? De escolher com quem que ela vai aprender. Não significa que aquele profissional vai acabar, o instrutor vai acabar. Por quê? A pessoa que for dirigir, ela vai ter que contratar um profissional que tenha uma credencial fornecida pelo órgão estadual de trânsito, no caso os DETRANS. Então, o instrutor, muitas vezes a maioria, eu acho que 99% é contra, porque muitos pode ser que fiquem desempregados. Mas, levando em conta essa questão de que a pessoa que vai tirar a habilitação, ela pode contratar o instrutor que ela quiser, é o caso das pessoas que têm aí medo de dirigir, né? Que ensinam pessoas já habilitadas. Tem empresa que se deu bem, abriu até franquias aí. Então vai um pouquinho de se reinventar. Eu acho que isso pode ser que não passe agora, mas no futuro aconteça. Tem país que é assim. A pessoa ela estuda, né, pela internet, tal, que eu tenho minhas ressalvas com relação a isso. Né? Será que ela vai entender o que está escrito ali? O instrutor presente ali na sala é importante porque ele tira as dúvidas pontuais na hora. Agora, se você pegar o processo, o formato de como é preparado o motorista hoje, eu passaria para EAD, ele escolhe o instrutor dele, até que as pessoas que podem mudar isso levem o trânsito a sério. Tá? Nesse modelo, até brinquei uma vez no programa, eu falei assim, pode passar o ponto para 100, para 200, 1000 pontos. Eu vou te falar pela experiência de fiscalização na rua. 80% dos motoristas suspensos, que sabem que estão suspensos, continuam dirigindo. Então, qual que é o efeito aqui? Qual que é a efetividade da lei? Não, né? A pessoa, se ela for pega dirigindo suspensa, ela vai ser autuada de novo, né? Ou melhor, vai ser autuada por dirigir com a habilitação suspensa. Essa autuação vai gerar o quê? Cassação da habilitação. Cassou a habilitação, ele tem que começar o processo tudo do zero de novo, depois de um período lá, né? Ele tem que começar todo o processo de habilitação de novo. Então é assim, quem dirige sem habilitação hoje? Ele é parado numa operação de polícia. É lógico aqui, veja bem, eu não estou incentivando ninguém a dirigir suspenso, nem dirigir sem habilitação. Eu só estou te fazendo uma constatação de uma realidade que acontece no Brasil inteiro, né? Pessoa que é pego sem habilitação hoje, o que acontece com ela? Vai numa abordagem comum. Ela vai ser autuada, né? Vai ser solicitado para que ela providencie um motorista e o carro é liberado, ela vai tomar uma multa. Não tem mais nada, não tem nenhum outro tipo de punição se o carro for de propriedade dela. Se não for de propriedade dela, a pessoa que permitiu que ela pegasse o veículo, ela pode ter dor de cabeça. Aliás, inclusive o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem uma súmula, acho que é 515, se eu não me engano, que eles já tem essa previsão no Código de Trânsito, que quem entrega a direção a quem não é habilitado, ou quem está com a habilitação suspensa ou cassada, comete crime. Né? Então fica esse alerta aí. Então, Carlos, eu acho assim, enquanto a nossa legislação não punir com rigor, né, quem não é habilitado e dirige, quem está suspenso, quem está cassado, né, nós não adianta, pode passar para 40, 50, 60, 1000 pontos. As pessoas continuam dirigindo, porque não tem uma punição mais severa. Né? É uma triste realidade. Verdade. Se tratando do Código de Trânsito Brasileiro, sargento, você acha que muitas pessoas ainda, a gente sabe que
só tem o contato com o Código de Trânsito Brasileiro na autoescola, na formação ou no curso de transporte coletivo, etc. e tal. Você acha que ainda falta interesse dos profissionais aí aprender um pouquinho mais? Porque a gente vê que quando a gente entende um pouquinho, é comum a gente ver aí até pessoas nas redes sociais, né? Olha, eu tomei uma multa lá naquela praça e não tinha nenhuma placa e não sei o quê. O cara faz aquele escândalo, né? E aí ele fala, Carlos, o que você acha? Aí eu pego e falo para ele, olha, senhor, eu acho que o senhor, infelizmente, está errado. Mas não tinha placa nenhuma. Mas se o senhor for olhar lá no seu Código de Trânsito Brasileiro, você viu que tem um artigo assim, assim, assado, que não precisa ter esse emplacamento nas praças. Aí você vai procurar e mostrar para ele. Aí você acaba perdendo até um amigo, né? Você fala, infelizmente, o senhor falou besteira nas redes sociais, né? Você acha que ainda falta um pouquinho o pessoal conhecer mais sobre o Código de Trânsito Brasileiro? E já emendando, isso teria que ser matéria de escola? Bom, vamos responder a sua pergunta com relação à falta de conhecimento primeiro. Eu não tenho dúvida disso. É como eu disse para você, o motorista, ele se envolve... Eu vou te dar exemplos práticos aqui de ocorrência que eu atendi. Se você pegar hoje o que mais mata no trânsito, muita gente diz, o que mais mata no trânsito hoje? É o cara bêbado, é o cara que está no celular. O que mais mata no trânsito hoje é cruzamento de via. Cruzamento de via. Muita gente não sabe disso. Hoje, a situação que mais mata no trânsito são os cruzamentos. Você pega um cruzamento sinalizado, não tem o que discutir. Até quem não tem habilitação vai saber. O farol está vermelho, eu tenho que parar. Tem uma placa pare ali, eu tenho que parar. Né? Quando você vai para um cruzamento que não tem sinalização, né? As pessoas acham que não tem regra. Muita gente fala, não, aqui a avenida é preferência minha, e muitas vezes não é. Né? Eu já atendi ocorrência de rua cruzando rua, e uma das partes perdeu a vida, e a pessoa que sobreviveu falar para mim assim, olha, eu não parei porque a preferência é minha. Né? E aí você faz aquela avaliação rápida, lógico que a gente no acidente, a gente vai atender a ocorrência, a gente é imparcial. Né? A gente não vai ali para falar, não, você, né, ficar apontando o dedo. Não. A gente é imparcial, a gente pega a versão das partes, testemunha se tiver, faz um relato do local, se tem sinalização, a gente chama croquis, né? Faz o croquis, fala se tem placas, o que não tem, e consta essas informações. A pessoa fala, eu não parei, a preferência era minha. E aí você olha rápido assim, você percebe que a preferência não era dela. Então ela matou porque ela achou que a preferência era dela. Quer dizer, ela poderia ter evitado o acidente. Eu vi, mas eu não parei, a preferência era minha. Ele não brecou, né? Então é muito triste isso. Porque a pessoa passou por um CFC, né? Eu faço treinamento, às vezes alguns treinamentos para a empresa, e isso é quase que sempre. Professor, isso saiu agora? Saiu essa lei agora? Essa regra saiu agora? E não, a regra está lá há anos no código. Então isso volta naquilo que eu te falei. A gente precisa preparar todo mundo melhor. O profissional de autoescola. Vou te dar um exemplo aqui. Você pega a carga horária no curso de instrutor de autoescola. Como eu te disse, eu dei aula nesse curso há alguns anos. Você pega a carga horária de legislação de trânsito. Se não mudou, porque faz tempo que eu não leio a resolução, mas acho que é isso. Legislação de trânsito é a matéria mais importante no processo de formação, tanto do instrutor como do motorista. Legislação de trânsito. 36 horas aulas. Aí você tem lá, se eu não me engano, meio ambiente, 20 horas, mecânica, né? Você tem outras aulas que eu não acho... eu acho menos importante que ter uma carga horária parecida, né? Então, precisaria mudar. A primeira questão é essa daí, preparar melhor o instrutor de autoescola. Aí você vai pro autoescola, salvo engano, legislação, são 18 horas aulas. O que o motorista aprende em 18 horas de aulas de legislação? Malemar, ele vai aprender lá o artigo 230 do Código de Trânsito, que tem 23 artigos, se eu não me engano. Então, é isso. A preparação, tanto do profissional de CFC, como a preparação do futuro motorista, ela tem que mudar bastante, É lógico que o profissional de CFC, ele tem ferramentas, ele tem aonde pesquisar, né? Você tem internet, você tem diversos profissionais de trânsito fazendo que nem a gente está fazendo hoje, falando de trânsito, o que é certo, o que é errado, qual que é a regra.
Então você tem lugar para buscar informação, né? Eu também quero deixar um abraço aqui para o nosso querido amigo aí, Denis Marum, que acabou de entrar aí, engenheiro mecânico, colunista do G1, grande profissional aí, obrigado pelo prestígio aí. Você acha que, por exemplo, Sargento, se a gente colocasse, no caso, Código de Trânsito Brasileiro como matéria de escola, porque a gente sabe Sim. que hoje muito se fala no papel das crianças, né? Hoje, se você tem uma criança bem formada, ela mesmo acaba chamando a atenção do pai por um papelzinho que joga pelo, né? Aquela mania que o pessoal tem de jogar papel. A criança tem mais absorção do aprendizado. Você acha que talvez seria viável no nosso país isso daí? Então, esse é outro assunto polêmico, né? Muita gente fala assim, pô, mas o aluno, você pegar o exemplo das escolas públicas aí, não são todas, é lógico, mas eu acho que a grande maioria tem uma dificuldade tremenda. O professor, eu trabalhei ministrando um treinamento para professores há alguns anos de prevenção de acidente nas escolas. Não acidente de queda de criança e tal. E aí eu fiquei horrorizado de ver as coisas que acontecem, principalmente quando é um público de adolescente, né? Até armado para a sala eles vão. Então o professor malemar consegue ensinar as matérias matemática, português, enfim. Mas eu acho importante sim, né, ter essa matéria. Muita gente fala, mas teria que ser como atividade curricular. Concordo, poderia ser. Você pega um exemplo, talvez muitos proprietários de autoescola, muitos instrutores não gostem disso. Mas o autoescola não precisa fechar por isso, porque você tem pessoas que já concluíram o ensino médio e não tem habilitação, mas poderia inserir a matéria trânsito no último ano do ensino médio. A pessoa vai ter a matéria trânsito durante o ano inteiro. Você consegue aumentar a carga horária das matérias, principalmente de legislação de trânsito. Você não precisa fazer aquele negócio correndo, jogando um monte de informação, de placa, de regra na cabeça da pessoa. Você ia aos poucos, você ia falando, né, cada capítulo do Código de Trânsito. Quando chegasse no final do ano, ele faria uma prova, essa prova no Detran, né? Ele concluiu a teoria, ele procura um CFC depois para aprender a dirigir, procura um instrutor de autoescola, né? Se isso vingar, né? A pessoa que for se habilitar puder escolher o instrutor dela, ela vai, procura a autoescola, procura o instrutor dela, e aí ela vai aprender a dirigir. Eu já sei dirigir, não deveria, né? Sabe dirigir? Marca o seu teste prático de volante. Não passou? Vai e faz de novo, e assim vai. Então eu acho que isso é um caminho inevitável, mas a questão de aulas de trânsito nas escolas, o próprio Código de Trânsito tem previsão lá, né, no artigo 72, 73, enfim, deveria ter. Falta, eu acredito, interesse político aí de colocar isso como atividade curricular, né? Aliás, 2010, se não me engano, saiu uma resolução que tratava justamente disso, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que iria colocar isso. As escolas iam procurar o Detran e o Detran ia credenciar essa escola para ter aula de trânsito, né? Eu dava aula no curso de instrutor, na época, bastante professores procuraram fizeram o curso, no fim acabou não vingando, né? Verdade. Uma coisa muito importante que o senhor colocou agora, muitos aí têm contato com legislação de trânsito básico. Por exemplo, o dia do trânsito, né, quando tem a Semana Nacional do Trânsito. Semana Nacional do Trânsito. E, né, é levado nas escolas. Depois, fora isso daí, não tem contato nenhum. E aí vai para a formação de autoescola, por exemplo, igual o senhor falou, muito pouco tempo, né, sargento? Carga horária muito pequena. A gente vê aí, tem alguns instrutores que tem que se reinventar dentro de uma autoescola para tentar ajudar aí a pessoa não sair crua de lá, né? Da formação. Talvez o reflexo disso é o que a gente vê na rua, né, sargento? Muitas infrações aí, igual o senhor falou, quando a pessoa está indo errado e ela quer voltar, por exemplo, que a gente vê aí numa marginal Tietê, a pessoa quer voltar de ré porque passou do lugar, ou seja, ali ela vai ter uma infração, voltando ela pode ter uma infração mais acidente, né, sargento?
Sem dúvida. Então, as pessoas têm que ter consciência que trânsito mata. Trânsito não perdoa, não perdoa erro. E aí você tem que ter, a pessoa tem que ter, ela tem que querer também, né? Você pega o celular, questão do celular, o celular tá um câncer no trânsito. As pessoas ficam ali olhando mensagem, mandando mensagem, e isso também está colaborando para aumentar o número de acidentes, né? Então, as pessoas primeiro têm que ter o quê? Saber que mata, o trânsito mata. Tem que querer contribuir. Ela errou o caminho, errou a ponte. Eu vou ter que ir de volta, agora eu vou ter que pegar a Anguera. Você vai dar ré, você vai matar alguém ou vai morrer. Então, é assim, primeiro, as pessoas têm que ter a percepção do risco, né? Até tema aí do Maio Amarelo, se eu não me engano, que é a questão da percepção de riscos. As pessoas não têm muita noção de risco. Isso não é só no trânsito, você pega até em outras áreas, né? Eu tenho amigos bombeiros que atendem ocorrência, né? Até fugindo um pouco, mas questão em casa, botijão de gás, gambiarra, né? De fiação. Então, assim, a questão da noção do risco. As pessoas, isso precisa ser mais trabalhado, né? Agora, tem que ser trabalhado isso dentro de casa também. Eu tive a oportunidade de fazer na Semana do Trânsito, né, em setembro, de ir em escolas, para trabalhar com a criançadinha lá, né? E a criançada levantar a mão, meu pai, e às vezes ele manda eu sentar, ele fala, ó o guarda lá, senta aí. Quer dizer, a criança tá sem cadeirinha, tá sem cinto, né? Ou a pessoa levanta a mão e fala, meu pai, ele dirige falando no celular. Eu lembro até hoje, uma criança falou, meu pai, ele vai em festa, ele toma cerveja, depois ele dirige. Não está errado isso, quer dizer, as crianças copiam, né? As crianças copiam. Verdade. Né? Verdade. E eu costumo falar também, às vezes as pessoas falam assim, poxa, Carlos, a indústria da multa, né? E aí, às vezes tem gente que não gosta quando eu falo, né? Eu não ganho nada para falar isso, não sou patrocinado por órgão nenhum. Isso é meu entendimento. Eu acho que existe a sacanagem, né? E a sacanagem é quando, nem você falou, a banda podre, né? Quando você discute com determinada gente, por alguma coisa a gente fala, então tá bom. Você vai receber uma multa na sua casa, você leva a mão de ser besta. Então é uma sacanagem, diferente. E quando fala da indústria da multa, poxa, hoje, se você sair com papel na mão, logo sai com um caderno, não vai com papelzinho não, porque não vai dar certo. Senta no passageiro e vai andando, pede para alguém dirigindo para você, eu já fiz esse teste, vai andando na rua, você como se fosse um fiscalizador. Você vai encher esse caderno todinho em 1 hora, 2 horas, porque você vai ver aí a quantidade de infrações que se vê aí. Quando se trata de bairros mais periféricos, né, Sargento, a gente vê que o índice de infrações é muito alto, porque nós vemos aí, por exemplo, motos aí que circulam sem capacete, né? O capacete é um protetor de cotovelo. Tem uma série de coisas aí que as pessoas falam, poxa, indústria da multa. A indústria da multa, mas será que também a gente não colabora para acontecer isso daí? Para ter... eu costumo dizer que você tem uma indústria das infrações. Isso é fato. Eu até, alguns anos atrás, eu utilizava um vídeo que foi feito pela Rede Globo, foi produzido pela Rede Globo. Esse vídeo já tem 10, 15 anos ou mais. A Rede Globo fez um estudo em alguns pontos da cidade de São Paulo e eles chegaram a um número, na época, para cada 1.000 infrações de trânsito cometidas, para cada 1.000, somente uma dessas 1.000 vira infração propriamente dito. Então, você conclui que existe uma indústria da multa ou uma indústria das infrações de trânsito? Né? Verdade. Então, é um conceito que eu também não concordo, não. Né? E, infelizmente, Carlos, a multa ela acaba fazendo um papel educativo, não deveria. Porque você pega, por exemplo, o camarada que passa na marca de canalização, pula o canteiro central, 880... É uma infração que muita gente não conhece, né, Sargento? Pois é, a marca de canalização, 880 exemplo, reais. Uma infração gravíssima, o valor dela multiplica por 3. Né? Você pega uma infração de ultrapassagem, por exemplo,
você efetuar uma ultrapassagem no cruzamento. É proibido. 1.000 e pouco. A gravíssima multiplicada por 5. Né? Então é assim, quando a pessoa toma uma multa dessa, e ela olha e fala assim, nossa, eu tomei uma multa porque eu ultrapassei num cruzamento, não pode? Muita gente não sabe disso. Ela não vai fazer de novo. Você entendeu? Então, a multa não deveria, mas ela acaba fazendo o papel educativo também, né? Verdade. Infelizmente, aquele ditado que o pessoal fala, né, que a gente só sente quando pesa no bolso, é pura realidade, né? Pois é. Infelizmente, é o que eu falei, não deveria ser dessa forma, a pessoa deveria ter consciência, né, de que ela não poderia estar cometendo aquela infração. Então, é complicado. Eu faço treinamento, você deve saber muito bem disso, a questão do tempo de reação, né? O próprio César fala muito disso, da questão do tempo de reação, espaço de frenagem, até isso tinha que ser melhor trabalhado nos autoescolas. O motorista não faz esse tipo de teste de frenagem. É um absurdo. Você pega a aula prática, não é culpa do instrutor. A pessoa fica dando voltinha no quarteirão. Pô, que absurdo é esse? Aí ela pega o carro, ela pode, se ela quiser ir lá sair do país com o carro, ela pode. Né? A pessoa tira a permissão para dirigir por 1 ano. Ela deu umas voltinhas no quarteirão ali, você está habilitada. Se ela quiser ir lá para o Chile de carro, ela pode. Não poderia ser assim, né? Então, muita coisa está errada na questão de trânsito. A gente tem que avançar em muitas questões. Né? Avançamos em algumas, eu tive a oportunidade de acompanhar, em algumas até poder colaborar com a questão do álcool. Hoje, a fiscalização de álcool, que antigamente você pegava o motorista, antes da lei mudar, de apertar a fiscalização, você pegava o motorista alcoolizado, você não tinha o que fazer com ele. Não tinha o que fazer, não tinha. Era um absurdo, né? Então, algumas coisas avançaram, né? Outras precisam avançar bastante ainda. É verdade. Sargento, a gente está bem no finalzinho aqui. Eu gostaria de saber se cair, o senhor pode voltar novamente aqui, mais 10 minutinhos, porque tem umas perguntas aqui. Então, pessoal, claro. Daqui a pouquinho, aí, quando der o aviso que vai cair, porque o Instagram faz 1 hora, a gente retorna de novo aqui com o Sargento, porque eu tenho umas perguntas bem bacanas aqui. Ó. O Denis Marum, ele é engenheiro automobilístico, grande colunista, ele está fazendo uma pergunta para o senhor aí. Tem uma sugestão para o Sargento. Acho que todo motociclista deveria fazer um estágio de 3 dias como ajudante do SAMU. É preciso conscientizar de que são parte mais frágeis da relação. O que o senhor acha, Sargento? Eu acho o seguinte, eu deixei aqui, eu estou com o meu notebook do lado aqui, porque eu deixei o código de trânsito já meio que aberto aqui, aberto na verdade. Tá? E você tem essa previsão. Você tem essa previsão no código de trânsito. Eu até peço que como que é o nome do Marum? Denis Marum. Denis Marum. Eu peço até para o Denis, numa oportunidade, ele abriu o código de trânsito, na internet mesmo, escreve CTB lá, abre o código de trânsito do governo federal, você vai ter o artigo 312 do código, 312A. Ele fala que as penas, né, elas podem ser alternativas para as pessoas que forem condenadas por delitos de trânsito, né, que pode ser prestação de serviço à comunidade, ou entidades públicas, em uma das seguintes atividades. Inciso 1, trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e outras unidades móveis especializadas no atendimento à vítima de trânsito. Inciso 2, trabalho em unidade de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidentes de trânsito e politraumatizados. 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados do trânsito. E aí tem o inciso 4 e último, outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Então não parece, porque a mídia ela quase não dá publicidade para isso. Você já tem motoristas pelo país, pelo Brasil, sendo condenado para essas situações. Deixa eu só interromper um minutinho, senhor, aqui vai cair a nossa live.
Pessoal, Tá, a gente vai voltar aqui de novo. A gente só vai refazer a live, tá? Volta aí que a gente vai falar com a gente aí, ó. Acho que primeira vez, hein? E a gente vai ter aí 2 blocos aí, hein? Bacana aí, vamos lá. pessoal. Vai cair aqui, já vai voltar todo mundo, tá? Eu vou só derrubar a live e já vou pôr aqui novamente. Renato Kiss, que é o proprietário